Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma live da exposição Corpo Etérico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte com o Marcos Rick e comigo. Então, hoje a gente vai falar da trajetória do Marcos e um pouco sobre o trabalho dele, a obra que a gente decidiu juntos colocar na exposição. O Marcos tem muito a acrescentar também para a gente. Tem vários anos de carreira e é muito interessante o trabalho dele e é um orgulho para mim ele estar também nessa exposição Corpo Etérico. E hoje também, no segundo momento da live, eu vou aproveitar para falar da minha carreira, né? Então, além de curador dessa exposição, eu sou principalmente um artista visual, que também tem obras nessa exposição. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu processo criativo, sobre a minha carreira. E já quero abrir aqui para perguntas. Quem quiser conversar com a gente, dá um joinha aí, dá um olá, que é sempre bom ver a interação de vocês. Tá bom, pessoal? Eu sempre digo que essa série de lives, é uma tentativa de fazer a gente se aproximar, né? Nesse momento de pandemia, que está bem difícil para a gente se conectar. Então, a forma de a gente se encontrar é através das redes sociais, das lives, e está sendo muito prazeroso eu poder conhecer um pouquinho dos artistas que estão na exposição e vocês também, tá bom, gente? Então, obrigado por acompanhar. E essa live vai ficar gravada, porque a gente sabe que não é tão fácil segurar as audiências, mas quem não puder ver ao vivo vai poder acompanhar depois também, tá bom? O Marcos Rick já está por aqui. Então, eu vou colocar ele para conversa, tá bom? Oi, Marcos. E aí, tudo bem? Ou você está no... Ah, só um minutinho aqui. Boa noite, Marcos. Agora sim. Sim. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Marco, tudo bem? Tudo bem, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por você estar na exposição. Imagina. E eu tenho muito interesse na sua fala, para você falar um pouquinho do seu trabalho. Então, acho que é um momento que a gente tá difícil, né? A gente levar a vida, tá todo mundo tendo seus desafios, suas possibilidades de encontrar um caminho. E como é que tá por aí, Marcos? Me conta. Que a gente não pode mais Então, tomar café, né? então, até foi gozado porque eu recebi um amigo meu da Alemanha, o Mário, que ele vem todo ano, coincidiu que foi em março esse ano. E a gente passou 5 dias em Florianópolis, na Praia Mole. E Aham. ele tinha vindo de Munique, né? Ele já estava contando como o que estava acontecendo na Europa e lá especificamente. E ele disse: Olha, daqui a pouco, daqui a alguns dias, vocês vão sofrer todo esse processo. Eu falei: Isso aí, coisa de europeu, não sei. E justamente a gente voltou no domingo, no dia 16, foi o último dia que a gente estava em Floripa, e no Sim. dia 17 de março, na segunda-feira, começou. Parece assim que a gente teve um desfecho, uma despedida da natureza, sabe? Foi incrível isso. E Ah, aí foi sorte, na verdade, né? foi muita sorte. Só que aí começou, né? A gente tá trancafiado, né? Que eu falo. Tem que, É, a tem que, palavra. tem que respeitar, porque o meu convívio com meu pai é um homem já com bastante idade. Eu também sou do grupo de risco, né? Tem que cuidar. Não, a gente tem que cuidar, não é brincadeira, não, né? Então, Bom, acho que até por isso que a Corpo Etérico está fazendo sentido agora, porque tem essa conexão com a natureza, né? Que é um tema que você fala muito também no seu trabalho desde sempre, né, Marcos? Eu sim. acho que você podia contar um pouquinho para nós como que se deu essa sua carreira que faz vários anos, né, que você começou. Eu tive o privilégio de fazer a curadoria dos seus 40 anos de carreira, que foi incrível poder ter esse acesso, né? E eu Ah, vi que a natureza está sempre latente no seu trabalho. sim.
Então, bom, desenhar desde o jardim de infância, né, que eu me lembro, eu me considero mesmo um desenhista, assim, mais desenhista do que pintor, né? Faço Uhum. colagens, assemblagem, objetos, já fiz pintura também, faço pintura, mas eu me considero um desenhista mesmo. Eu gosto muito do desenho, gosto muito do papel, né? Sim. E também, bom, a natureza, porque desde pequeno já convivendo sempre aqui com Joinville, que é uma cidade bem bucólica. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, e daí já é um pouco mais campo, né? E daí, Aham. na faculdade mesmo, que eu comecei durante o curso acadêmico, eu comecei realmente a desenhar, né? Assim, sempre com papel, né? Aprendi algumas Você fez técnicas também, arquitetura na época, né? fiz arquitetura. Eu escolhi arquitetura porque, na verdade, eu pensei, a princípio, fazer belas artes, mas por questões aí Aquelas que questões capitalistas, né? Do dinheiro, né? Que arte não dá dinheiro. Deve ser o mesmo caminho, né? Que a gente vai, né? não é considerado uma profissão, né? Parece que tem um certo preconceito, né? Mas eu procurei, então, uma profissão que fosse, me desse a oportunidade de ser autônomo, sabe? De Sim, que eu pudesse criar mesmo a, 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 a minha poética, a minha fantasia, né? Então, a arquitetura permite isso, né? Quer dizer, eu trabalhei sim. durante todos esses anos como autônomo. Eu nunca trabalhei no escritório de arquitetura com outros arquitetos ou equipe, né? Quer dizer, foi uma escolha minha. Quer dizer, eu escolhi isso, né? É bem difícil também, né? Você ter uma vida Sim. autônoma, mas Ainda mais os seus é trabalhos que incrível. são bem autorais, né, Marcos? Os trabalhos de arquitetura que você produziu, que eu conheci, são incríveis e são complexos, né? Tem toda uma estrutura, tem toda uma poética por trás da tua arquitetura que eu acho muito sensacional, assim. O artista tá lá dentro desde sempre, né? Seja na É, arquitetura, seja na visuais. a arquitetura, eu sempre falo, ela é uma união do desenho, da escultura e da pintura. O desenho, porque você tem que projetar o, o espaço, né? Seja urbano ou construção, né? A pintura é a escultura é a volumetria, e como você vai Sim, desenvolver o volume, né? E a pintura é como você vai fazer esse tratamento da fachada. Eu estou falando agora na construção, por exemplo, de um edifício, né? sim. Ou ele é todo de vidro, ou ele tem pé vestido de pedra, de mármore, ou pastilha, sei lá. Então, é muito interessante, porque eu acertei, sabe? Só que eu trabalhei mais na arquitetura de interiores, né? Que ela é mais microscópica ainda. É como se pegasse uma lupa e da lupa fosse até o microscópio e ver os mínimos detalhes do interior. Altura de rodapé, espessura de materiais, madeira, etc. Tal. Mas vamos falar de arte, não vamos falar de arquitetura. Sim, mas eu ia te dizer agora, porque tudo bem, tu fez esse processo, mas em algum momento você começou a trabalhar com arte, que tu fez a sua primeira exposição. Eu quero saber sobre isso também, que A até acho que foi com primeira? a Asta, né, que você fez a sua primeira. A Asta não, com a Ah, tá. Astrid. Tá. A primeira exposição individual mesmo foi aqui em Joinville, na Casa da Cultura, com a Astrid Lindgren, Sim, que era sim, o auge do início, assim, do, da história da ecologia, né? Foi aquele despertar ecológico, assim, que todo mundo estava sim. já preocupado com o que vinha pela frente, né? E como Uhum. eu viajava muito de Joinville a São Leopoldo, onde eu estudava de carro, eu ia de carro, eu via toda essa paisagem, né? De Joinville até atravessar Santa Catarina, pegar uma parte do Rio Grande do Sul, e daí eu me inspirei nessa paisagem para fazer essa exposição. Foi muito legal, foi muito bacana. Se era aquarelas, né? Ou não era Não, só aquarela? não, eu usava aquarela líquida, né? Na verdade, é Coline, tá? É uma, Uhum. não era aquarela, era uma tinta usada mais para fazer ilustração gráfica. E na época
também era moda entre os artistas, e também eu usava na arquitetura, né, para fazer as perspectivas das construções. Já Aham. estava ali, né? E aí a natureza acabou ficando em ti, porque, né? É. Desde sempre você tem alguma conexão com a natureza no seu trabalho, né? Sempre, 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 sempre. Porque, vamos falar então, assim, de aquarela, né? Uhum. Foi em 2018, no ICAT Nunc, organizado pela Gabriela, ela disse, por que você não faz uns desenhos, umas aquarelas e tal? Comecei, foi muito bacana, o tema foram flores, né? Eu gosto muito também, porque eu trabalho muito com flor, eu gosto muito de flor. Assim, no ambiente, sabe? Ele tem que ter flor, ele dá vida, ele dá, dá aconchego, fica romântico, etc. E foi muito legal, o pessoal comprou e tal, até fiquei surpreso. Até fiz uma oficina de aquarela, algumas pessoas Sim. participaram. E ano passado, em 2019, um amigo meu, desde o tempo da arquitetura, lá do Rio Grande do Sul, Carlos Ladimirsky, que é um grande pintor e também um joalheiro, ele tem um ateliê e ele organiza exposições, né? Uhum. Se chama Ateliê da Prata. Aí ele falou, Marcos, agora chegou a tua vez, mas eu quero aquarelas, eu quero que você mostre as aquarelas. Eu disse, não, tudo bem. E aí eu sempre preparo um tema específico para a exposição, tá? Então, Sim. para essa exposição, eu busquei o universo marinho, do fundo do mar, que é fantástico, né? Porque aí Sim. vem aquela história, mas por quê? Porque quando eu já era pré-adolescente, adolescente, eu já mergulhava, porque meu pai era pescador submarino, e eu mergulhava, né? Olha. Pissarras, é, vários lugares aqui, de praia, assim, né? E então eu enxergava o fundo do mar, eu via o ouriço, eu via os peixes, eu via as algas. Corais, a gente tem corais aqui, mas a gente não tem aqueles corais coloridos, né, que tem no Pacífico, né? Então começa Uhum. por aí. E aí eu batizei de Joias de Netuno, que seria assim o Netuno com sua coleção particular de animais, né? Por exemplo, o cavalo marinho, que eu acho fantástico, que está em Sim. extinção. Ele é um dos únicos animais que não tem sexo, né? Ele é o homem e a mulher, né? Ele faz a gestação. Sim. E polvo, lula, corais, etc. Foi muito bacana. E aí foi Sim. um desses desenhos que você escolheu para o corpo etérico, Dessa né? série, né? Eu acho muito interessante essa sua fala do porquê, né? Que é o grande desafio da arte que a gente nessas lives está conseguindo desmistificar um pouco para quem não tem tanto acesso à arte, né? O porquê que o artista pensou naquele projeto. Você leva muito a sério isso também, né? Cada coisa que você produz, cada detalhe no seu trabalho tem um porquê. E é isso que a arte transcende, né? O objeto que está ali, a pintura de um ouriço, que é o caso da exposição, é um ouriço, mas o que você pensou e toda essa vivência que tu traz para o teu trabalho, que é o que interessa para a arte, né? É. E Então, vou... especificamente o ouriço, né? Ele tem essa forma circular que eu acho muito interessante e ele é com espinhos, né? Esses espinhos são a proteção contra os predadores, né? E na verdade a gente precisa se proteger contra os predadores da vida social também, né? sim, É, tem... aí no fundo eu fiz umas bolhas de ar que para mim representa assim a leveza, a espiritualidade, né? Quer dizer, você tem um lado um pouco agressivo do convívio urbano, talvez, né? Que você tem que se defender, mas por trás você tem aquela suavidade que você está buscando o seu espírito, o seu interior, né? Sim, E outra coisa assim que eu usei aquarela no fundo e o desenho do ouriço é com nanquim.
o Nanquim foi descoberto pelos chineses, acho que é 2000 anos, 2000 anos antes de Cristo, que é a tinta da lula e do polvo. Sim, que incrível. Que o polvo, ele expele a, essa tinta preta, né? Esse nero de sépia que eles chamam, também para ofuscar, para dar uma confusão no preço, né? Então também tem esse link, entende? Do mar. Claro que hoje em dia o nanquim já é produzido com outros materiais, pó de carvão, se não me engano, com a, né? Não, mas essa E conexão falar sobre. e esse seu pensar em torno disso, né, o detalhe, né, de fazer alusão de que o nanquim é feito com tinta do polvo, que é do fundo do mar, o ouriço, que é essa proteção social, tem tudo a ver com a exposição, né? Veio a calhar muito bem com o corpo etérico, porque a gente está num momento que a gente precisa da natureza e a gente precisa se proteger de forma bastante ampla em relação ao que está acontecendo com a natureza, né? A gente como indivíduo, a gente como coletivo. Então, essa leveza que você... Vou mostrar a obra aqui daqui a pouco. Essa leveza que você colocou no trabalho, mesmo tendo um ouriço, acho que é o nosso caminho, né? É o que a gente precisa buscar também, né? Como indivíduos, né? Não precisa ser tão ouriço assim, né? Sim. Uhum. Muito, E, muito. Eu vou colocar aqui a obra para o pessoal tá, conhecer, que ela é tá. bem interessante. Porque assim, o artista ele não está do lado da obra para ficar explicando a obra, né? Exatamente. O visitante do museu, da galeria, ou a pessoa que compra, ela observa a obra e ela tem que fazer a sua própria leitura, ela faz a leitura. Agora, quando o artista é questionado para explicar sobre o trabalho, ele também tem que ter um embasamento teórico e de pesquisa, né, para dizer, não, é isso, 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 isso. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, infelizmente, eu gosto muito do papel, de trabalhar com Sim, papel. E o papel, ele, digamos assim, ele é um como é que eu tinha falado? a É que todo mundo conservação do papel. é um pouco discriminado, né, o papel, porque ele é mais difícil da conservação, né? Ele Exatamente. pega fungo, a tinta desbota um pouco mais fácil, ele quebra, o papel quebra. Só que eu procuro usar sempre o papel Hahnemüller, que é um papel alemão, né? Que Sim, existe algodão? desde 1584, para ter uma ideia. Sim, E a qualidade dele, a qualidade museológica, ele tem uma controle de qualidade, assim, de validade, de 150 anos. Então, se sim, a pessoa souber usar, souber montar bacana numa moldura bem protegida, né? Num sim. lugar onde não pega muito sol e não pega muita umidade, 150 anos. Dura. Eu vejo, porque eu também trabalho com fotografia, né? Eu vejo as fotos que eu fiz, a impressão com pigmento mineral em Hahnemüller, é outra vida. A obra Ah, ela pode até ficar no chão que ela não vai, ela não bolora, mas se fizer um papel comum, ele acaba bolorando, estragando com muita facilidade. Isso é um outro ponto que é interessante os artistas observarem também, né? A qualidade do produto, do trabalho que você vai entregar, né? Porque eu exatamente. sempre falo assim, eu quero que a minha obra sobreviva a mim, que daqui a 100 anos o meu trabalho ainda esteja aqui, né? Que as pessoas estejam aí observando depois que eu for embora, sei lá, né? Tem que, E tem que usar materiais de altíssima qualidade, de preferência importados, né, que são os melhores. Infelizmente, existem sim, boas tintas aqui no Brasil, mas não se compara o pigmento realmente, né? não, outras coisas, né? O Marcos também, você foi coordenador no Museu de Arte aqui de Joinville, né, Marcos? Não lembro qual foi o ano da tua gestão,
Na primeira gestão do Udo, né? 2013 e 2016. Foram 4 anos. Verdade, fez um trabalho incrível lá também. Mas eu quero saber mais dos seus trabalhos, das exposições que você já fez pelo mundo afora. Conta um pouquinho mais do seu trabalho como artista mesmo, Marcos. Não, uma coisa, um presente muito gratificante que eu vejo, assim, foi a conquista também da residência artística, né? Na Suíça, Sim, através das isso foi muito. cidades irmãs, né? A Joinville e Schaffhausen, né? Uhum. Eu conquistei esse prêmio, vamos dizer. Eu fiquei 3 meses morando lá num castelo, vamos dizer. É uma coisa fantástica, assim. Foram 3 meses maravilhosos. Eu pude viajar pela Suíça, conhecer os melhores museus. Ao final, eu fiz uma exposição. Foi muito legal. Vendi os trabalhos. Eu fiquei surpreso também. Foram, assim, 3 meses inesquecíveis. Fora isso, também eu expus na Alemanha, porque eu fiquei. Assim que eu me formei em arquiteto, eu fui para Munique, fiquei 1 ano e meio lá. Então, eu também visitei muitos museus. Uhum. Participei de um salão de jovens artistas na Haus der Kunst em Munique, que é um museu fantástico da cidade. No Brasil, na época, nos anos 80, 90, até 2000, início dos anos 2000, eu mandava para todos os salões, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Ganhei o prêmio do Salão de Desenho de Curitiba. É, Foram inúmeras exposições é, de. É, é, Mark, me ajuda agora, esqueci o. Coletivas e salões e prêmios e É, tudo que é tu isso, participou, isso, né? isso, isso mesmo. Muito, 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 muito. Individuais também fiz aqui no museu, fiz em Curitiba, fiz no Rio de Janeiro. Só que, de Você- repente, eu tive uma época que eu me dediquei muito à arquitetura, né? Eu tive que deixar um pouco a arte de lado, porque é bem Aham. difícil você administrar duas profissões. Requer muita dedicação, tanto à arte como à arquitetura, né? Só que agora estou tranquilão, né? Voltando com força total na arte, Sim, né? Que eu amo. tá produzindo. Sim, e agora na quarentena você está produzindo também. Então, daí tô iniciando assim uma série que apelidei de Suite. Na verdade, eu estou vivendo em uma suíte, né? Um quarto e um Preso numa. banheiro. Mas a suíte tem vários significados. Suíte musical, suíte de arquitetura, suíte de desaparecer também. Fiz uma suíte, fui sumir do mapa. E Aham. são formas orgânicas que eu estou gostando bastante, porque eu sempre estava muito preso talvez pela influência da arquitetura, né, a linha reta. Porque na natureza nós Sim, não temos linha reta. O homem é que tudo. inventou a linha, o homem que quer ir É, contra tudo, foi contra a sim, natureza e inventou a linha reta, né? As construções. quer colocar poder. E então ah, são umas amebas, assim, umas formas orgânicas, puras, com cor. Tá no início, né, Mark? Tem que trabalhar Eu acho que bastante. todo mundo está se redescobrindo nessa quarentena, né, Marcos? Vendo outros olhares, outras possibilidades, se reconectando, né? A Asta fez um comentário aqui, ó, que você Oi. valorizou muito o desenho dela no acervo do MAGE, Asta dos Reis. A Dorothy Como é que Zell. é? A, Como é que a, é? Asta- O a acervo? Asta é o seguinte, ó, que Marcos valorizou muito o meu desenho no acervo do MAGE, Asta dos Ah, oi, Reis. oi, Asta, tudo bom? Sim, porque
o acervo do MAGE, ele tem quase, se não me engano, agora 1.600, quase 2.000 obras, tá? E é muito rico. E eu busquei sempre mostrar também o trabalho dos artistas de Joinville, né? Porque Sim. na época ali, quem visitava mais, os maiores visitantes do museu, por incrível que pareça, são os turistas. O joinvilense não visitava o museu, É sabe? verdade. Então, ele chegava lá, mas eu quero ver obra de artista joinvilense. Quero Artes de saber museu de arte. os artistas daqui. Então, eu organizava sempre, até me chamaram de curador de Araque, porque Ah, eu assumi essa função de curador, que até então eu não tinha, nunca tinha feito nada disso, né? sim. Por uma necessidade, porque a gente tinha que organizar exposições nos anexos, lá na casa, no porão, e Era muito. então e não existia verba para contratar Sim. curador, sabe? Ah, e você fez Então, um trabalho lá como curador, porque eram lindas as exposições, muito consistentes e tudo mais, né? E é essa questão, né? Eu também sou curador por necessidade, para fazer a coisa acontecer, né? Não tem verba, a gente vai pelo amor à arte, né? E eu acho que você fez um trabalho muito bom lá no museu. Até tem uma questão que quando eu comecei a trabalhar como artista, que eu vou contar depois aqui, a primeira coisa que eu queria era expor no Museu de Arte de Joinville. E eu mandei meu projeto para o edital, que eu fiquei 6 meses trabalhando no projeto, e aí o pessoal falou que eu passei porque você era meu amigo, porque eu era um não, jovem artista, né? Mas eu deixa disse, eu poxa, eu trabalhei tanto. Não, deixa eu falar, só falar. Por que o pessoal não usa essa fantasia, essa criatividade de inventar coisas para seu próprio trabalho, hein? Do que ficar inventando coisas sem nexo, gente. Porque não existia Pois é, nada não, disso. O edital era lançado para o Brasil do Chuí ao Oiapoque. Mandava quem estava interessado, né? E na sim, época eu nem falei para ninguém, ninguém sabia da nossa amizade, porque eu entrei lá como um intruso, como o, o nomeado, né? Todos sim. os funcionários, não. Como é que é da prefeitura agora? Fugiu a palavra. Funcionário Concursados, né? público? É. Não foi fácil. Assim, os primeiros meses foi punk, né? Então, eu Eu, nem falava de nada, quem era meu amigo, quem não era meu amigo, que nada coisa. Era o conselho consultivo que decidia tudo. Claro que eu participava do conselho consultivo. Aí, no final, eu me lembro que você tirou nota máxima em todos os quesitos. sim, Apresentação, conteúdo. Aqui foram poucos artistas que tiveram nota máxima. Mas ninguém é, sabia que a gente tinha uma amizade. Aliás, a nossa amizade é antiga, né, Mark? Desde o tempo do shopping. faz 20 anos, eu acho, Marcos, Então, né? Mas estamos aí, firme e forte. Mas é que também depois eu expus de novo no museu, mas também mandei um bom projeto, né? E tudo certo. Mas, enfim, só para esclarecer que o Marcos não teve influência nenhuma nas aprovações dos meus projetos no não, museu. todas as resoluções, todas, eu não podia fazer nada, Marcos Rick. Todas as decisões foram resolvidas conjuntamente com o Conselho Consultivo. Também eu tive muitas críticas dos artistas, mas quem é o Conselho Consultivo, quem é fulano, quem não é fulano, é óbvio que eu tive a premissa de poder escolher o Conselho Consultivo. Sim, Também só faltava essa, né, Mark? Ainda ter que engolir gente que você tem que ser parceiro, né? Para que a coisa ande, sim, né? a coisa tem que acontecer, né? Mas, enfim, né? A gente só queria Foi, 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 esclarecer foi.
a ideia é falar de ti aqui. O Laírton falou do teu livro, que também você tem um livro, né, que a Simone escreveu sobre a sua Aham, carreira, os 40 anos, que é aham. incrível, né? Tá aí. Tu tem para vender o livro, se alguém quiser comprar? Olha, eu tenho bem poucos, assim, bem poucos livros ainda. Sobraram. Talvez a Simone tenha mais, não sei. Teria que ver com a Simone É, da bem Simone. legal a trajetória do Marcos É toda que, desenhada. assim, pelo Sindec, né, o projeto do Sindec, eles têm que ser distribuídos, a grande maioria, né, foi toda distribuída em todas as escolas, bibliotecas e instituições, e eu não sei se tem alguns exemplares ainda, mas deve ter. Sim, dá, nas bibliotecas deve ter também. Ó, olha que legal aqui, a Dorothy escreveu. Ao contemplar uma arte, quero saber o que motivou o artista ou qual a sua mensagem. Parabéns. É isso, né, Marcos? Porque eu acho que nesse momento da contemporaneidade, com os artistas vivos, né? Porque é um privilégio você ter os artistas vivos para poder falar sobre o trabalho também. Que nem você disse, às vezes o artista não está ali, mas tem uma pessoa que está assessorando a exposição, que tá cuidando ali, tem as visitas guiadas, que eu acho que quando a pessoa entende o que você quis dizer com o seu trabalho, isso aproxima a pessoa, né? E essa é a minha maior intenção com essas lives, aproximar as pessoas dos trabalhos que estão expostos na galeria agora, nessa exposição virtual. Então, a tua obra está aqui, né? Que quem Aham. quiser adquiri-la é só falar comigo pelos canais da galeria, no Instagram e no Facebook, que é uma obra linda, eu adoro o trabalho do Marcos. Ele falou da leveza ali, né, das bolhas e do ouriço. É incrível. Incrível, incrível esse seu trabalho, o cuidado que você tem com a tua arte é muito legal. A Astrid está aqui também, Ah, legal. e, e ela falou assim: ah, lembra da nossa exposição Reflexos em 1980 na Casa da Cultura? Exposição muito boa, um painel pintado em vários dias. Sim, Oi, sim, foi Asta, muito. um beijo, saudade. É, alô, Asta, Arce. é uma duas, né? Na, na, Asta e é- Astrid. Na época eu era bem jovem, tava assim, aprendi muito com a Astrid também, sabe? Ela já Sim. era é, é, vegetariana, se não me engano, na época, e era uma coisa assim nova, sabe? Então a gente conversava muito com o marido dela também, muito legal. E a gente Maravilhoso, conversou muito né? sobre a exposição. Daí cada um pegou um lado da galeria, sabe? Daquela parede Sim. branca, né? Foi muito bacana, muito legal. Não, a Astrid ela é à frente do tempo dela, é maravilhosa. E eu e ela estamos ensaiando de fazer uma nossa também. Vai sair. Pós-pandemia, quem sabe, né, Astrid? Tá aqui a Astrid, um beijo para você. Legal. Marcos, deixa eu mostrar o teu trabalho que está aqui, ó. Tá vendo? É um tamanho bom também, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Ai, não estou achando um aqui. Quem Aham. quiser comprá-lo, ele é um tamanho bom também para fazer uma coleção, né? Tem em casa uma aquarela molduradinha, bonitinha, com fã, prontinha para pendurar na parede e trazer alegrias e reflexões para vocês todos. Agora eu vou vender um pouco o meu lado de arquiteto de interiores. Talvez vocês tenham já observado nos projetos agora das salas e dormitórios, as paredes elas voltaram com esse patchwork, né? Essa coleção de vários trabalhos de Uma tendências diferentes, molduras diferentes, né? Essa coisa só sim, de um quadro grande numa parede, assim, ficou meio estático, meio eu acho já que está passado. trazendo um pouco mais de personalidade para as decorações, esses painéis, né? Que é como se você fizesse uma pequena coleção na sua parede. Porque Então, você faz a sua coleção, você não, é a mesma coisa que viajar, né? Quando você viaja, não sei, você compra tá, vou falar bem normal, sim, uma miniatura da Torre Eiffel, sim, mas ou um lenço
ou um livro, uma coisa assim para lembrar, né, da passagem que você fez por aquela cidade. Assim a arte também. Você vai montando a sua coleção, aquilo que te faz bem, e realmente, Marco, você tem falado como é bom você entrar no teu espaço e ver uma obra de arte, né? Na Ah, parede. é demais. Que Ainda remete mais, às lembranças, remete... aqui no meu espaço eu tenho um trabalho de um artista que expôs no museu. Nossa, cada dia que eu olho, eu vejo, descubro uma coisa e descubro alguma coisa de mim dentro do trabalho, sabe? Isso que é importante, isso que é interessante. porque essa conexão com a arte, você compra por conexão. Por isso que também eu estou fazendo essas lives, para a gente conhecer o Marx. Não é só um ouriço do mar que tem ali, né? Foi todo um pensamento que você criou e quem comprar vai se conectar com isso. E toda vez que ela olhar para aquela obra, ela vai lembrar daquele momento que ela comprou, a fase da vida que ela estava vivendo. Isso traz uma coisa boa para a vida, né? Sim. Mas incrível, o Marcos, o Laírton está falando aqui uma questão bem complexa. Ah, vamos lá. Defina arte. Defina arte. No teu Arte, ponto de vista. É, arte é tudo na vida, eu acho assim. Você acorda de manhã, você vai preparar o teu café da manhã, o prato é arte, né? sim, A xícara é design, mas é arte também, porque o design é sim. arte. A tua vestimenta, a tua roupa é moda, é fashion, é arte, é tudo arte. É, Eu me lembro um curso que você organizou de vitrine, lembra? sim, Aí sim. na primeira aula eu levei assim um balde de água fria. Chegou uma aluna e falou assim: mas para que um arquiteto vai dar aula de vitrine? Eu disse: gente, arquitetura também é tudo na vida. A cidade, a rua é arquitetura, é urbanismo. A casa que você mora é arquitetura. O espaço da vitrine é arquitetura. Então, a arte, a arquitetura está... Por exemplo, É, o óculos é arte. A pessoa que desenvolveu essa forma que se adapta no teu rosto, isso é pura arte. Então, o nosso cotidiano é arte, 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 arte. Tem gente que eu, nega isso, mas eu acho que sim, impossível. é que tem essas questões, né, em relação ao que é arte, que não é arte, mas eu acho que, digamos que o design, a moda, o vitrinismo, naquele caso lá, todos precisam beber da fonte da arte, né? A arte tem toda uma reflexão, talvez um óculos não tenha uma reflexão, né? Para se pensar, quando tu olha para um óculos, ele não vai te trazer uma reflexão, né? Mas quem desenvolveu o óculos, ele teve que ter embasamento artístico para poder produzir esse óculos, né? Mesma coisa a vitrine, mesma coisa uma roupa, tu vê coisas maravilhosas que eles pensam para produzir, né? E sem a Sim. arte nada sai, fica um robô. Tanto que Muito. as grandes, isso não é tão, né, Marco, não é tão recente, mas já há alguns anos que as grandes grifes, a Louis Vuitton, a Hermès, buscam artistas para desenvolver a bolsa, para fazer interferências na bolsa, tudo é arte. Tudo, e os cenários que eles criam para os desfiles e tudo mais, né? Ah, É, o pessoal está gostando da coisa aqui, legal, gostou da tua definição de arte, a Marlene. É, tem um menino aqui, o Mário Del Prata. Qual foi a exposição que o Marcos guarda até hoje nas melhores lembranças? Qual a tua exposição que tu mais gostou? Ah, não sei se é tua o, necessariamente, mas o Mário qual a Dalprá exposição é o que Mário Dalprá? lembra até hoje? Mário Del Prata. É de Munique. Opa, alô? Tá, Ah, que tá chique. internacional o negócio aqui. Viu? Olha, cada exposição
tem um valor assim importante, sabe? Uma história. Eu fiz uma exposição em Munique também, que foi bem legal também. E individual, talvez eu vou falar que que quando eu ganhei o prêmio do Salão de Desenho, eu ganhei também um espaço em Curitiba, no Museu Guido Viaro, para realizar uma individual. E aí eu fiz uma exposição chamada Alquimia, sabe? Que eu Sim, estudei muito Jung para fazer essa exposição. Foi, para mim, assim, uma exposição bem forte, bem consistente, bem legal, sabe? Assim, que foi que mexeu muito ela é comigo também, e os trabalhos foram bem bacanas, que me marcou bastante, né? muito legal. Mas Marcos, a gente vamos já falar está. de você, Mike. Sim, a gente já está 40 minutos falando aqui, tá tudo certo. Então, O chegou Tirote a tua fez vez agora. pergunta. Chegou a tua Sim, vez. o Tirote está falando aqui, fala da exposição com o Marcos no anexo. Qual a exposição com o Marcos, Tirote? Fala aqui nos comentários, porque a gente ainda não conseguiu fazer nada juntos, né, Marcos? Só você como Não. coordenador do museu na época, mas eu vou falar dessa exposição. Não, Mas o então eu Tirote, vou colocar os. não, o Tirote fez uma exposição individual no anexo 2, né? É isso? Não sei, talvez ele se manifeste aqui. Ele fala sobre a exposição com o Marcos no anexo. Talvez seja a minha, não sei, não entendi a pergunta dele. Se tiver por aqui, responde para a gente, Tirote. Mas, Marcos, a gente Oi. poderia ficar aqui até amanhã conversando. Estou morrendo de saudade de conversar contigo. Passa Mas rápido, é né? isso, passa rápido. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho hoje também, né? Que eu prometi para o pessoal. Tá bom. E é isso, então. Ó, quem quiser adquirir o trabalho do Marcos é essa obra aqui, que é o Ouriço, uma aquarela com nanquim. É só falar comigo que ela está à disposição na exposição Corpo Etérico. Então, Marcos, Tá. querido, muito obrigado, tá, por Eu- essa fala com a gente hoje e gratidão por estar comigo nessa mais essa empreitada aí, mais essa exposição. sim, nós vamos eternamente à luta, né? Não vamos desistir nunca. Muito obrigado Ah, pela oportunidade também. vai, E quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, pode ir no Instagram marcoshu.art, ok? sim, legal, Marcos. Muito obrigado, viu? Abraço e até Boa noite. mais. Boa noite. Obrigado. Então, pessoal, é isso. Agora, como eu prometi, eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como é que se deu essa minha carreira de artista, né? Então, se vocês quiserem fazer pergunta, eu já vi que tinha uma pergunta aqui, cadê? Da Marlene. Marlene, descobri que é minha prima, parente da minha avó lá de Campo Alegre. Tenho muita curiosidade de saber como você começou esse trabalho incrível que você realiza. Então, gente, seguinte, eu sempre tive arte em mim, desde criança. Eu era aquela criança que gostava de pintar, gostava de desenhar, gostava de criar coisas. E o meu pai, por mais que ele faleceu, eu tinha 5 anos, ele era um artista visual, ele pintava, ele fotografava, ele fazia escultura. E a minha mãe era dona de casa. Mas depois que meu pai faleceu, ela passou a ser do comércio, comerciante. Então, essas duas influências que me trouxeram até aqui, o comércio e a arte. E aí, eu era aquele aluno da educação artística que tirava 10 todo momento e fazia meus trabalhos e tudo. Só que daí a vida adulta chegou, né? Precisava bancar, precisava ganhar dinheiro e tudo mais. Eu acabei indo para o negócio da arte não, do comércio, do varejo. Então, eu trabalhei muitos anos no varejo. Aí, trabalhei em Rio Negrinho, no varejo, daí me mudei para Joinville, trabalhei no varejo aqui também, na época do ano 2000 até 2007, eu morei em Joinville. E aí, eu fui morar em São Paulo. E morando em São Paulo, também fui a convite de uma empresa para trabalhar no varejo.
E lá eu vivi o capitalismo da forma mais pura. Essa coisa de ganhar dinheiro e ter que consumir para você ser alguém. Lá é difícil você se destacar no meio de tanta gente. Então, a forma que as pessoas se encontravam de se destacar era ganhando dinheiro e comprando coisas. Só que aquilo começou a me trazer muito incômodo, uma reflexão, tipo, com 32, 30 anos ali, eu pensei, o que eu quero ser pro resto da minha vida, né? Aí eu disse, eu quero ser artista. Então foi nesse momento que eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer. Artes visuais eu achei que ia ser um pouco complexo, porque eu teria que manter uma vida, né, física, de dinheiro que eu precisava manter, né? Então eu fui fazer fotografia, porque eu acreditei que a fotografia seria um leque para eu ganhar dinheiro. Teria várias possibilidades porque eu conseguisse ganhar dinheiro através da fotografia. Aí me formei na faculdade, em Anhembi Morumbi, lá em São Paulo. Foi uma faculdade maravilhosa. Eu tive muita sorte, porque eu aprendi muita coisa lá, desde gestão de carreira de artista, desde curadoria, expografia, iluminação, marketing, todas essas questões que envolvem a carreira de um artista, eu aprendi nessa faculdade. E aí, quando eu me formei, despiroquei. Pedi demissão da empresa que eu estava, e aí eu saí de lá e com a grana que eu consegui, eu montei um estúdio lá em São Paulo. E aí eu achei que ia bombar, né? Que ia ganhar um monte de dinheiro fotografando. E naquela época eu fotografava tudo, fotografava madame, fotografava criança, fotografava comida, roupa, o que precisasse estava fotografando. Só que daí eu percebi que não era ali o caminho. Eu queria trabalhar com arte, eu estava fazendo a mesma coisa, só que de forma diferente, estava atuando para o capitalismo igual. Então, eu resolvi voltar para Santa Catarina e eu fiquei 6 meses na casa da minha mãe, pensando como que seria essa minha carreira de artista. Foi aí que nasceu esse primeiro projeto Selva Limitada, que era um projeto grandioso. Eu vim, né, com essa cabeça de São Paulo, que São Paulo era rato de museu, né? Toda semana eu estava visitando as exposições que estavam acontecendo em São Paulo todo. Então, eu olhava aquilo e dizia, nossa, é isso que eu quero para mim. Então, eu fiz esse projeto para o Museu de Arte, eu fui bem audacioso, eu até coloquei uma foto aqui para vocês verem como que foi esse projeto na época. Não, peraí, aqui. Deixa eu achar. Aqui era o convite da exposição. Mas aí eu fiz assim, ó, tudo bonitinho, para o pessoal poder entender o que eu queria passar com o projeto. Então, eu fiz um projeto em 3D. As obras tinham 1,5 m por 1,5 m, eram 13 obras nessa exposição. O anexo 1 ficou gigantesco. Eu mandei fazer chocolate quadradinho, com forma de cubo. Tinha perfume que eu mandei desenvolver com cheiro de mato para fazer o ambiente da exposição. Então, foram 6 meses pesquisando esse projeto chamado Selva Limitada. O que era esse Selva Limitada? Era essa questão do meio ambiente, né? Que a gente usa o recurso natural, que é orgânico, tira da natureza e transforma ele em um produto. Então, aí que nasceu o cubo também. Foi nessa pesquisa desse projeto. Porque para que esse insumo que vai virar um produto seja consumido, o sistema também precisa criar uma ideia, né? A gente precisa ter gente que queira consumir esse produto. Então, aí que nasceu o Selva Limitada e que começou a história dos meus cubos, né? Então, gente, tem pergunta aqui que eu vou falando, então acho que eu respondi a Marlene mais ou menos, né? Como é que começou essa minha carreira de artista, né? Foi nessa iniciativa de voltar para São Paulo. E aí, voltar para Santa Catarina. E aí, na faculdade, eu já tinha essa questão do lixo e do consumo meio que latente em mim. Como que ficaria a natureza em relação a essa nossa relação com o consumo?
Então, eu já tinha feito na faculdade uma exposição que chamava Lixo Luxo, que era o sistema do lixo e tal. E aí, quando eu voltei para cá também, eu já tinha feito selva limitada, eu adaptei as fotos do selva lixo, do lixo luxo, para essa exposição aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Cadê? Essa aqui, só um minutinho. Que era a exposição Consumo Que eu fiz na Galeria de Arte da Sara e do João, que era El Clandestino, que foi em 2015 também, que eu fotografei o lixo com técnica de still, que é técnica de produto, e fiz esse fluxo de quando a gente tira o produto da natureza, ele se transforma em um produto para ser consumido e esse produto acaba virando um lixo. E qual a questão com esse lixo, né? Então, essa coisa da natureza e do consumo sempre teve muito latente na minha carreira. Eu vou passar rapidinho aqui, porque senão vai ficar muito rápido, muita coisa, né? Para essa... Deixa eu ver aqui, ó. Aí aqui são as imagens da selva limitada mesmo, que essa obra aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem 1,5 m por 1,5 m. Essa obra aqui, são 4 peças, e cada uma dessas está para ser vendida. Então, na verdade, uma dessas aqui está na exposição Corpo Etérico, e uma dessas está no acervo do Museu de Arte, que eu doei para eles, e uma dessas eu vendi. Então, eu tenho 2 dessas para vender. Deixa eu ver o que mais que posso falar. Eu fui estudando sobre essa questão do capitalismo, como é que isso impacta na sociedade, porque a gente está devastando a natureza, mas também isso tem uma relação social, né? Porque a gente já passa a ser avaliado pelo que a gente tem, e não pelo que a gente é. Então, consumir passou a ser importante. Quanto mais você consome, mais parece que você é melhor que os outros. Sei lá, tem essa relação que sempre me incomodou um pouco. E aí, eu criei também essa série aqui. Vou passar rapidinho para vocês entenderem o que se trata o meu trabalho, tá, gente? Essa série que chama Em Cubos, que não dá para ver aqui, mas se você olhar de perto, essa foto, os cubos são feitos com vestido de noiva. Essa azul, ela é feita com lacinhos de presente. E essa mais preta com vermelha é feita com fogos de artifício. Então, nessa série aqui, eu estou falando dessa industrialização das datas comemorativas, que é tudo a indústria que cria, né, gente? A noiva acha que é um super evento, que é o dia especial para ela, mas a indústria trata ela como só uma caixa, né? É mais uma noiva no meio do caminho deles ali para produzir. Então, e a questão do presente quanto maior o presente, maior o amor, parece, né? Então, essa obra traz essa reflexão. Aí, uma outra série que eu tenho também, que eu também expus no Museu de Arte, que daí era Consumo Que, volume 2. Que aí eu já coloquei uma instalação no meio do anexo 2 lá do museu. Eu queria fazer como se fosse uma loja de conveniência. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam aí, tá, gente? Eu fiz como se fosse uma loja de conveniência, então era uma instalação. Eu fui durante um ano juntando lixo, descartes, na verdade, porque não existe lixo, né? Tudo a gente pode reutilizar. E esses descartes eram de consumo, consumos de amigos, algumas obras emblemáticas, algumas peças emblemáticas eu tive que consumir também para ter, tipo, latinha de fiambre, né? Quem é que consome fiambre, mas esteticamente eu achei ela tão bonita e eu já tinha usado na primeira exposição, eu quis trazer de novo ela aqui. Então, todas as obras, todas as peças têm um banho de dourado e existia essa prateleira fisicamente dentro do museu, como se fosse uma loja, para trazer essa questão do que eu estou consumindo, né?
o que eu estou valorizando, por que eu supervalorizo uma coisa, eu dou um valor de ouro para aquele produto e logo em seguida eu vou descartar, né? Por que a gente dá tanta essa valorização para as coisas? Então, com meus estudos, eu fui entendendo que existe um poder por trás que quer induzir a gente a consumir, né? Quer fazer com que a gente acredite que isso realmente tenha valor. Mas não é por aí que a coisa funciona, né? A gente sabe que o que tem valor são outras coisas na nossa vida. Agora mesmo, nessa época de pandemia. E aí depois, eu acabei indo para um desdobramento dessa série. Eu peguei foto desses produtos e chamei essa série de Vale de Ouro, que é uma coisa meio pesada, assim, para o meu ponto de vista, sabe? Porque é preto, né? Uma coisa preta atrás, tem uma carga um pouco mais densa, mas cria essa conexão do consumo também, desenfreado, que você vai criando montanhas de coisas, tanto na sua casa, que você não precisa, e depois isso vira um vale de ouro, né? Uma montanha de lixo que a gente não está sabendo o que fazer com esse lixo, até porque, como eu falei, não é lixo, é descarte, né? Se eu puder reciclar e todos os processos, né, dos R's lá, você pode reutilizar isso e fazer dinheiro, né, com esses descartes. Então, essa é uma exposição, são obras grandes, um por um também. E aí, essas são as mais exposições individuais que eu fiz, tá? Aí tem essa série aqui que chama a série Fluxos, que aí já começou a entrar a antroposofia na minha vida. Mais forte, assim, que eu comecei a entender o que era essa força na gente. Então, a exposição Fluxos, essa questão de como a gente parou de se observar e se desconectou com a espiritualidade, que para mim a natureza é espiritualidade também, né? Então, tudo em nós existe um ciclo, um fluxo perfeito, só que a gente está tão preso no materialismo que a gente deixou meio que de lado essas questões dos nossos fluxos de respirar direito, de se alimentar direito, tudo que flui na nossa vida, né? Então, essa exposição Fluxos são fotos minhas da natureza, que aí tem pôr do sol, tem nascer do sol, que é um fluxo do dia, tem o fluxo do mar, tem o fluxo do vento, tem o fluxo da natureza. Então, isso vai se desdobrando nessa série aí. A minha fala tá meio chata porque eu não tô conversando com ninguém, né? Quando eu tô conversando é mais fácil, assim eu só tô explicando para vocês. Mas, enfim, vou seguindo. Depois da série Fluxos, eu fiz essa exposição para o projeto Garten Art, que ela chama Fogo Turvo. Porque essa até o Marcos participou da mesma época, porque era uma exposição, uma série de exposições para falar dos temas da arte. Tema não, me fugiu a palavra agora. Era paisagem, era retrato, e o meu, no caso, ficou natureza morta. Eu ia falar sobre natureza morta. Eu estava quebrando a cabeça como que eu ia falar para as crianças sobre esse processo da natureza morta, né? Que é aquele tipo bem específico de arte. Eu disse, bom, eu sou curador, a arte é livre, e eu vou falar sobre a natureza morta mesmo, de verdade. Tipo, o que tem por trás desse fogo? Que na época a Amazônia estava pegando fogo, né, gente? Foi no ano passado isso. Finalzinho de 2019 ali. Aí eu comecei a pensar, gente, tinha muita mentira em torno, né, desse fogo todo, né? Que interesse que estava atuando por trás dessa Amazônia pegando fogo. Então eu peguei fotos dos incêndios da Amazônia e construí essa série que ela começava toda verde e chegava a ficar praticamente toda preta, como se a Amazônia tivesse acabado. Também essa reflexão, não só ecológica, mas também dos poderes que atuam nessas forças que querem conduzir a gente a pensar. Tinha os dois lados, né? Tinha os ambientalistas e tinha os políticos e o pessoal que queria botar fogo mesmo no negócio, né? Então, quem que estava certo?
onde que estava a verdade no meio disso tudo? Então, o Fogo Turvo vem falar um pouco sobre essa questão da verdade, que, para mim, hoje é a base do meu trabalho. O que, que é verdade? Então, eu sempre estou trabalhando nisso, porque eu coloco o cubo ali, mas a intenção do cubo, que é um pensamento fechado, induzido, é justamente trazer a reflexão para que as pessoas abram a cabeça, né? Para que as pessoas pensem além, que elas observem. Então, para você entender um trabalho meu, você tem que se aproximar dele para você ver o que se trata. Você vê de longe, tu não sabe direito que é um fogo que está ali, mas se você se aproxima, você percebe. E é a mesma coisa com a verdade. Você precisa se aproximar da coisa para você saber o que, que é verdade, o que, que é mentira ali, né? Então, eu vou falando. Aí, beleza. Aqui, isso daqui deu. Arte em Joinville. Gente, seguinte. Eu vou falar, então, para vocês um pouquinho. Essas que eu mostrei aqui foram as principais, que foram a maioria, tirando a em cubos, que era dos presentes, todas foram exposições individuais que eu produzi e que eu fiz exposições minhas, individuais, nesse processo aí. Mas também tiveram as exposições coletivas, né? Que eu, principalmente na Plage, que foram momentos que me trouxeram muita... Opa! Marcos está por aqui vendo a gente, hein? Que trouxe muita reflexão, assim, me fez crescer muito como artista esse processo das coletivas na Plage, né? Porque a gente podia refletir sobre o nosso trabalho, conhecer o trabalho dos outros artistas. Gente, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Tá certinho? Tá chato? Dá um oizinho aí que eu preciso da ajuda de vocês. Quem tiver pergunta para fazer sobre o meu trabalho, pergunta aí que a gente vai conversando, tá? Para não ficar tão... Parece uma apresentação de slide isso aqui, né? Mas eu vou falar bem rapidinho das coletivas. Essa obra aqui, por exemplo, eu fiz em cima de bula de remédio antidepressivo, que é um outro sistema também que a gente sabe que existe muita força por trás que quer conduzir o consumo, e aí tem essa questão do ouro escorrendo, que eu sempre uso o dourado, que o dourado representa essa coisa do dinheiro, né? Essa força do dinheiro. Então, a depressão, ela tem essa questão que tu fica meio confuso, então meus cubos são todos aleatórios, e essa tinta jogada tem essa questão da depressão, e é pintado em cima de bula de remédio. Aí, um outro trabalho que eu fiz é esse Pedaço do Céu, que também foi uma exposição lá na Plage, que eu venho trazer essa reflexão de que as pessoas estão sendo conduzidas a comprar um pedaço do céu. Acredite ou não, existe isso. Aí eu já entro um pouquinho nas questões das religiões, não espiritualidade, né? Espiritualidade é tudo que a gente precisa buscar. No caso aqui, eu estou falando das religiões, essa indução que a gente vê em algumas religiões, não em todas, que quer induzir as pessoas a um pensamento fechado também. Por isso que o cubo tem essa forma de céu. Eu também já fiz cubo de cimento, que eu fiz uma leitura aqui, tipo, como se fosse um cemitério. Essa obra chama Aqui Jaz a Sanidade, que a gente estava falando do hospício, porque há uma teoria de que os hospícios eles se fortaleceram com o capitalismo. Quem não se adequasse ao consumo e ao trabalho era tido como louco. Então, eu fiz essa relação da sanidade morrendo com o capitalismo. E aqui, de novo, eu uso o remédio como essa joia, chama joia contemporânea essas obras, como se fosse uma caixinha de remédio, que, de novo, eu uso a bula ali, e os cubos atrás, e esse remédio como uma joia. As pessoas estão super valorizando
o remédio hoje em dia, né? Então, tudo solução é um remédio. E a gente sabe que a indústria não vende cura, né? Ela vende essa questão da gente ficar meio dependente do remédio. Então, é sempre um ponto de vista para a gente refletir. Por que eu estou tomando tanto remédio, né? Essa outra obra foi uma camisa que eu encontrei no lixo, que aí eu também dei um banho de resina, ela é toda dura, a gente está preso nesse conceito do consumo, e aí eu coloquei num cabideiro que era da minha avó, que traz essa relação, por que eu faço as minhas escolhas, né? Essa escolha é minha, ou eu fui induzido a pensar desse jeito? Então, normalmente sim, a nossa família, ela tem um peso sobre nossas escolhas, nossos amigos. Nesse caso aqui, eu fiz uma relação com a família. Esse cabideiro é um antigo lá da casa da minha avó que ela me deu, e eu fiz essa relação das minhas escolhas com o cabideiro e por que eu quero consumir, porque a minha avó me disse que eu preciso ter coisas para ser bem-sucedido e tudo mais. Essa obra foi para uma exposição que era sobre gênero, então é uma foto que eu fiz da casa de uma drag queen, que era uma perfeição, gente. A casa dela era uma belezinha, essa parede de perucas. Então eu coloquei ela dentro dessa moldura quadrada, uma foto retangular. Então, dentro do universo dela, é tudo perfeito, só que ela não se encaixa na sociedade, ela é um retângulo, digamos assim. E aí, se vocês percebem que falta uma peruca ali, então na exposição eu coloquei uma peruca toda desgrenhada, tipo, quando ela sai do universo dela, ela sofre. Dentro do universo dela, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, é uma reflexão de como a gente trata essas pessoas que são fora do nosso padrão, digamos assim, que a gente acredita, né, que a sociedade impõe pra gente. Então, tá vendo que tudo acaba tendo uma reflexão, o meu quadrado, o meu cubo, de como a gente é induzido a pensar. É um convite para a gente pensar diferente, olhar de perto as coisas, né? Aqui foi uma série que eu fiz sobre o consumo de carne, que a gente também é meio que induzido a pensar que a gente tem que fechar, tomar banho de 5 minutos, escovar o dente, lavar a louça com a torneira fechada, aquela coisa toda que bota a culpa na gente. Só que ninguém nos fala que o maior causador de poluição do meio ambiente, de desmatamento, é o consumo de carne. Então, eu fiz essa linha do abate aqui, com esse sangue, eu fui bem dramático nesse caso, e coloquei foto de pasto, esse branco morto, né, representando a morte da natureza e o consumo de carne. Ninguém fala para nós, vamos diminuir o consumo de carne por causa da natureza. Não tome banho, não lave o carro. Então, tem todo um poder por trás que induz a gente a um pensamento errado. Aqui foi uma obra que eu pintei, que são os cubos que eu fiz por uma exposição chamada Casa. Então, tem essa questão das diferenças sociais, né? Cada um tem a sua casa, quem tem a casa maior, quem tem a casa menor, um é melhor que o outro. Aqui chama Verdade Escondida. Embaixo de cada cubo desse tem uma escrita de verdades, de mentiras que foram ditas como verdades tantas vezes que acabaram se transformando em verdade. Então, desde coisinhas simples como comer manga com leite, que a gente sabe que tem a ver com a escravidão ainda, até coisas mais complexas como religião e política. Então, embaixo de cada cubo tem uma verdade escondida, que se a gente prestar atenção, a gente vai entender. Aqui foi uma junção do selva limitada com o consumo dourado, que a gente está invadindo e tomando conta. Aí eu fui para... Tinha instalação também, chama Árvore Capital, que é o que sobrou da natureza, digamos assim. São árvores feitas de cubo. Se você desmonta uma árvore daquela, ela vira um próprio cubo. Eu fiz também um cubo de lâmpadas, que foi na mesma exposição de gênero, que tinha essa relação com aquele menino que levou uma lâmpada na cabeça, sabe? Porque ele era homossexual, ele levou uma lampadada na cabeça. Então, por que isso, né? Então, eu fiz essa crítica em relação ao uso da lâmpada, a sociedade usando uma lâmpada para machucar uma pessoa que está fora do padrão, que está fora do cubo.
E essa daqui foi a minha primeira escultura na primeira exposição que eu participei, que foi lá em 2015, que ela fazia parte daquela obra com os cubinhos de noiva. Eu coloquei dentro de um vidro um vestido de noiva, dentro de um cubo, para trazer essa relação frágil do consumo e do mercado do casamento. Então, minha gente, falei demais, né? Mas acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que é a minha trajetória, de forma bem rapidinha, assim, né? Quem quiser saber mais, pode me perguntar, pode me falar comigo. E aí eu vou colocar aqui as obras que estão na exposição. Porque quando fui fazendo a expografia, eu precisava de obras para completar a parede, digamos assim, né? Porque tem que ter um processo de harmonia e tudo mais, né? Então, essa obra aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui maiorzinha. Cadê? Ela é uma obra inédita que eu fiz na pandemia. Então, ela chama Ciclo Perdido. Vocês percebem que aí ela não tem o cubo. Foi um momento do início ali da pandemia que eu não sabia muito o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e saiu essa arte, que é esse ciclo que o cubo se perdeu totalmente, e os caminhos que eu havia pensado, eles não se encontraram, eles meio que pararam. E também tem o dourado ali no meio, que é essa busca pela matéria, né, pelo dinheiro, que eu disse, gente, e agora, né? Todos os projetos de 2020 acabaram, não existem mais. Então, essa obra nasceu desse momento. E aí tem também, dentro da exposição, as obras do Selva Limitada, que essa daqui é uma obra de 74 por 74. Tenho essa também que estava na exposição, que é 45 por 45. Essa menorzinha aqui, que é de 35 por 35. E uma bem pequenininha de 20 por 20. Tá, gente? Então, todas essas obras estão na exposição Corpo Etérico. E aí, eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é de 35 por 35, ó. Então, todas as minhas obras, elas são feitas com moldura de madeira de demolição, tá? De reutilizada. Então, o marceneiro que faz para mim é um desenho que eu fiz que ela não fecha ela fecha reta aqui, ó, 90 graus, não é 45, como se fosse o ciclo do consumo. Mas é isso, gente. Eu acho que já ficou longa demais, essa minha falação aqui ficou chata, né? Mas, enfim, é uma forma de eu falar um pouquinho do meu trabalho também. E é isso, minha gente. Eu acho que já deu a live, a gente já está com 1h15 aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que puderam acompanhar a gente. Não sei se tem alguma pergunta para fazer. Se tiver, eu estou aqui para responder. E acessem lá a exposição e fiquem à vontade para conhecer, tá bom, gente? E amanhã a gente vai ter uma fala com o Ney Roca e com o Tirote. Então, amanhã às 19 horas a gente está aqui novamente e eu espero por vocês. Espero que não tenha sido tão chata essa minha apresentação de PowerPoint aqui, praticamente, mas como não tem o bate-bola, né, com outro artista, fica um pouquinho mais maçante, né, mas enfim. Gente, muito obrigado. E como sempre, eu vou botar o nosso videozinho da exposição aqui para quem não teve a oportunidade de ver ainda. E a gente vai se falando. Amanhã às 19 horas estarei por aqui. E um grande abraço, gente. Até mais.